gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Inaugurado no dia 27 de abril de 1940, o Pacaembu se tornou ao longo dos anos um patrimônio para a cidade de São Paulo. Além de sediar importantes jogos de futebol, possui um complexo esportivo que é aberto para o uso da população. A doação de um terreno no bairro do Pacaembu no ano de 1926 levou o prefeito de São Paulo, Francisco Prestes Maia, a transformar aquele espaço em um local público, onde os paulistanos pudessem ver e praticar o futebol, esporte muito admirado já naquela época. Um dia após sua inauguração, o Palestra Itália jogou contra o Coritiba. Em seguida, Corinthians e Atlético Mineiro complementaram a estreia do gramado do Pacaembu, que em Tupi-Guarani significa terras alagadas. O estádio foi considerado o maior e mais moderno da América do Sul. Com a realização da Copa do Mundo no Brasil em 1950, o Pacaembu foi utilizado em 6 partidas. A mais importante aconteceu no dia 28 de junho, quando a seleção brasileira enfrentou a Suíça. O jornalista e historiador esportivo Orlando Duarte viu de perto o primeiro Mundial sediado em nosso país. Na estreia em São Paulo tivemos Itália e Suécia. E a Itália perdeu da Suécia 2 jogadores, loirinhos, Jepson e Skoglund, acabaram com o jogo. E o estádio estava lotado muito mais de torcedores italianos. Depois tivemos partidas dramáticas do Uruguai. Gol do Dúlio Varela em cima da hora, empate. O Brasil jogou aqui empatando com a Suíça. Um empate ruim para as pretensões do Brasil. O repórter esportivo mais antigo em atividade no Brasil, Roberto Carmona, lembra da primeira vez que foi ao Pacaembu, ainda como torcedor, em 1957. Quando o São Paulo foi campeão paulista após vencer o Corinthians por 3-1. Carmona era um dos 39.670 torcedores que estavam nas arquibancadas. Já trabalhando, o radialista conta. Eu conheci o Pacaembu pela primeira vez quando vim ver um jogo de futebol. Morava no Paraná e alguns amigos meus gostavam muito de futebol como eu. Então, aos finais de semana, quando tinha um clássico bom, a gente pegava o ônibus lá em Londrina, no Paraná, e vinha a noite toda no sábado para São Paulo, assistia o jogo e à noite voltava para segunda-feira a trabalhar. Isso foi o primeiro contato com o Pacaembu. Foi em 57, numa partida final do Campeonato Paulista entre São Paulo e Corinthians. Mais tarde, foi uma alegria muito maior para mim quando eu percebi que comecei a minha carreira como radialista, como repórter, no próprio Pacaembu. Isso se deu no dia 7 de outubro de 1963. E o meu primeiro jogo, a minha primeira transmissão foi no estádio do Pacaembu. Fiquei no gol que ficava na frente da concha acústica, ali, a antiga concha acústica, que hoje não tem mais. Uma homenagem feita ao chefe da delegação brasileira campeã da Copa de 1958, na Suécia, mudou o nome do estádio municipal no ano de 1961, para Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Os Jogos Pan-Americanos de 1963 foram realizados no Brasil pela primeira vez. O Pacaembu foi o palco da cerimônia de abertura e encerramento dos Jogos. Em seu complexo esportivo, foram realizadas provas de natação, atletismo e boxe. Orlando Duarte lembra como foi. Mas no Pacaembu nós tivemos, além do Pelé e outros craques, boxe, tivemos o Joe Louis lutando no Pacaembu. Tivemos atletismo pan-americano com resultados impressionantes, desfile de Cuba, Estados Unidos. É uma coisa que eu me admiro de um estádio que já teve concentração internamente para os times de futebol e para elementos que vêm do interior praticar esporte. Teve restaurantes, teve várias coisas no Pacaembu que foram mudando. Hoje, um ginásio poliesportivo coberto, uma quadra de futsal, uma piscina olímpica e aquecida, ambulatório médico, sala de musculação, salas de dança e ginástica para a terceira idade, uma quadra de tênis coberta e outra descoberta onde as crianças aprendem a praticar o esporte, por meio do Clube Escola de Tênis, comandado pelo Instituto da Ex-Atleta, ícone do esporte nas décadas 70 e 80, Patrícia Medrado, além do espaço que existe para a prática de corrida e caminhada em volta do estádio, integram o complexo esportivo do Pacaembu, que é utilizado por mais de 33 mil associados de forma gratuita. O associado Luiz Camargo, de 44 anos, vendedor, fala sobre o prazer de frequentar o complexo. Acho tudo de bom, poderia abrir um pouco mais cedo, né? Como eu sou profissional liberal, tenho oportunidade de fazer os meus horários.
mas quem não tem. Do resto eu acho ótimo, uma piscina aquecida, uma piscina olímpica, que é difícil você encontrar, tá super limpo. Só tenho que falar bem agora, né? O jornalista Michel Lohance, um dos fundadores da revista Placar, fala de quando entrou no Pacaembu pela primeira vez e o compara com o Maracanã. Foi uma experiência assim, marcante. E eu vinha do Maracanã, a diferença era brutal. Mas o Pacaembu é uma coisa assim que você se sente como em casa, né, meu? É muito diferente. É o melhor lugar para se ver futebol é o Pacaembu, né? Os torcedores que frequentaram o Pacaembu durante esses 70 anos tiveram o privilégio de ver de perto grandes craques, se encantaram com lindos gols e se emocionaram com grandes partidas. O Corinthians, do ex-craque Rivelino, passa a ser visto como o time da casa. O ex-jogador se mostra agradecido ao estádio que lhe deu a chance de ser reconhecido no futebol e fala sobre a partida que marcou sua carreira. O Pacaembu realmente me marcou, porque foi minha segunda casa. Que eu, na minha época, foi muito importante na minha carreira, porque em 64, praticamente comecei no aspirante. E um dos momentos muito marcantes foi realmente a quebra do tabu, acho que foi 67, quando nós quebramos o tabu, que a gente não ganhava nunca do Santos, né? Aí nós ganhamos de 2-0, então realmente foi um dia importante e graças a Deus calhou de ser Pacaembu. Edu, jogador revelado pelo Santos, e que assim como Rivelino esteve presente no Tri Mundial de 70 com a seleção, relembra a emoção de pisar no gramado do Pacaembu pela primeira vez. Pacaembu, para mim, foi a segunda casa. O Santos fazia, na época, né, quando eu comecei, no Rio São Paulo, e foi aqui onde abriram as portas para o Edu. Um jogo contra o Bangu, que é aí que eu surgi. Então, quer dizer, o Pacaembu, para mim, foi a minha segunda casa. Um dos principais personagens da história desse estádio, localizado na Praça Charles Miller, sem número, chama-se Luiz Afonso de Andrade. Luizão, como é conhecido, é o funcionário mais antigo que trabalha no Pacaembu. Um dos momentos de alegria vivido por Luizão foi quando recebeu um simples broche, dado pelo famoso goleiro Yashin, o Aranha Negra. Eu não conhecia o homem, Dínamo de Kiev. Bom, daí entupiu o vestiário. Daqui a pouco veio aquele pai da mão, tirou a foto comigo. Eu meti a mão no bolso, pegou um broche e durou no meu. Aí depois eu vim saber que era o Yashin, mas, depois de muito tempo. No início dos anos 70, ocorreu a primeira grande transformação no estádio. A concha acústica, onde tinha apresentações culturais, foi demolida para a construção do tobogã, aumentando em 10 mil lugares na capacidade do estádio, chegando a 70 mil na época. Hoje, de acordo com o Cadastro Nacional de Estádios de Futebol, o Pacaembu tem capacidade para 37.952 pessoas. Orlando Duarte comentou sobre a obra. Tobogã, eu não digo que seja uma ideia infeliz, mas enfeiou a obra do estádio. Em 2007, aconteceu outra reforma no estádio. A grama foi trocada, o sistema de irrigação e drenagem reformulados, além da implantação de um novo sistema de iluminação e pintura completa das arquibancadas. O diretor de núcleo do Pacaembu, Mauro Cernades Castro, revela curiosidades sobre a construção do Pacaembu. O Pacaembu, quando ele vem para esse bairro, realmente era um vale isso daqui, e o Pacaembu foi colocado, aproveitaram a topografia, né, que é realmente do vale, e fizeram. Se você pegar a vista aérea do Pacaembu, quem o projetou fez um navio. Então o Pacaembu, arquitetonicamente, ele aproveitou todos os espaços, ele aproveitou o que o terreno oferecia e de uma coincidência maravilhosa que era a passagem do sol. O Pacaembu é um dos poucos estádios que na história do futebol você nunca vê o goleiro pôr a mão na frente dos olhos, como nos outros estádios que o sol atrapalha. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Em 2008, o Pacaembu recebe um Instituto da Arte do Futebol Brasileiro. O Museu do Futebol surge para se dedicar à história do futebol e de todos que de alguma forma fizeram parte do esporte mais popular do mundo. O diretor de Operações e Infraestrutura, Evandro Ávila Barbosa Pereira, explica o motivo do Pacaembu ser o escolhido para a construção dessa organização social de cultura. Bom, o
Museu do Futebol, tenho o maior prazer de estar aqui no estádio do Pacaembu, né? Todo mundo achou que nada melhor do que o berço de um estádio receber um museu, como hoje vários estádios são multifuncionais em outros países. A revitalização urbanística até da praça foi aceita que fizesse esta grande adaptação, que é a maior intervenção arquitetônica na fachada, né? No dia 29 de setembro de 1974, Pelé escolheu o Pacaembu para se despedir dos gramados. Chegou o dia de Pelé se despedir. Ele faz hoje a sua última partida oficial em São Paulo, num Pacaembu. E se esse velho estádio, meu caro Petri, pudesse falar, quantas histórias ele contaria de Pelé? Quantas tardes, quantas noites Pelé fez vibrar a plateia santista, fez vibrar todo aquele que gosta de futebol. Calçando suas chuteiras pela última vez no vestiário número 3 de Pacaembu. A você, Pelé, eu definiria tudo numa palavra bem simples. Obrigado. O jornalista Roberto Carmona mal sabia que aquela data também marcaria para sempre na sua carreira. Foi o primeiro repórter a entrevistar o rei, como ele mesmo relata. Eu estava atrás do gol, que ficava ali ao lado da concha acústica, e como eu estava no gol do fundo, eu dei a volta para o lado contrário, o lado da arquibancada, né? Para ir até a bilheteria pegar a renda. E justamente no momento em que o Pelé falou com o árbitro, parou o jogo, ele olhou assim para todos os lados e tal. Não quero ser pretensioso dizer que ele saiu dali por ali porque eu estava ali, mas ele saiu do lado onde eu estava e eu fui o primeiro a entrevistá-lo. Foi um negócio muito marcante. Edu, que jogou muitos anos ao lado de Pelé no Santos, revela os jogos mais importantes de sua carreira no Pacaembu. Eu ressalto 2 deles, né? Primeiro foi no Rio São Paulo, né? Jogo contra o Bangu, Santos e Bangu. E saiu uma falta logo no início do jogo, o Pelé estava machucado. E foi quando o Lula me lançou, né? E eu peguei a bola e falei, eu vou cobrar essa falta. E eu me lembro que o Zito olhou para o Lima, um olhou para o outro, disse, pô, mas que moleque abusado. Aí eu peguei a bola e pum, fiz o gol na gaveta, né? E em 67, né, que foi o meu primeiro título aqui no Pacaembu, foi contra o São Paulo, vencemos o jogo por 2-1. Eu acho que marquei o primeiro gol do jogo. Michel Lohans, que atualmente escreve suas histórias em um blog no IG, destaca a inusitada comemoração de César Maluco com a torcida após marcar um gol. Vi o grande time do Santos, vi o grande time do Palmeiras, né, com o César Maluco subindo no alambrado, sabe? Foi o primeiro cara a subir no alambrado, sabe? E a comemorar com a torcida, né? Eu acho que foi o primeiro cara que realmente deu uma importância muito grande à torcida. O protagonista das comemorações, César Maluco, fala dos detalhes dessa história. Eu estreiei em São Paulo no Pacaembu, fui feliz, fiz 2 gols, mas o Pacaembu foi um espetáculo. Eu comecei a fazer minhas festas, subi no alambrado do Pacaembu, né? Que era o único campo que tinha um alambrado aqui, era o Pacaembu, né? Mas para torcedor, abraçava o torcedor, e aí começou. O que eu gostaria de dizer sobre o Pacaembu, que é um estádio muito simpático, é o melhor estádio para a gente ver futebol no Brasil, não é São Paulo, no Brasil. Não tem nenhum estádio que você consiga ver o jogo da maneira que você vê no Pacaembu, qualquer lugar que você tiver. Eu amo o Pacaembu, é minha vida, meu lazer, meu trabalho. Eu gosto de estar no Pacaembu. O Pacaembu é minha vida. O Pacaembu fez a minha família crescer. Meus filhos cresceram aqui no Pacaembu. Gostaria de deixar para esse velho, jovem, eu costumo até brincar, né? O Pacaembu é um velho de 70 anos, mas que vive dentro de uma academia, malhando, correndo, nadando. É um velho sarado, né? Eu quero deixar para ele uma felicidade muito grande, muitos anos de vida. E esse ano nós comemoramos 70, nós vamos comemorar, se Deus quiser, vivos 80, 90, e as próximas gerações que vierem aí vão poder comemorar. Esse documentário foi feito pelos alunos da Faculdade Rio Branco, Caio Fernandes, Caroline Declá, Felipe Araújo,
Larissa Perutini e Stephanie Alvarenga, com colaboração da professora Patrícia Rangel e trabalhos técnicos de Marcelo Bonora.